O Curta em Cena viaja no tempo para reconstruir as histórias de obras arquitetônicas que ficaram perdidas na paisagem das grandes cidades. Com os filmes Praça 15, de Cláudio Tâmela, e Farol Invisível, de Bruna Calegari, os curtas propõem narrativas que revelam cantos ocultos na memória do Rio de Janeiro e de São Paulo. Olá! O programa de hoje é dedicado às intervenções urbanas nas grandes cidades e ao imaginário construído em torno delas ao longo dos anos. E quem está aqui no estúdio com a gente é Cláudio Tâmela, diretor do curta Praça 15, um filme sobre os encontros e a memória impregnada nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Cláudio, bem-vindo ao Curta em Cena, obrigada pela sua presença. Conta um pouco pra gente qual a história que o Praça 15 conta. Então, Praça 15 é um filme sobre a Praça 15, né, a feira da Praça 15, e é também um filme que demorou 10 anos para ser feito, e que traz, assim, já uma memória recente, e fala sobre a relação com a cidade, a relação de afeto com as pessoas, né, e com os espaços. Né, eu fui muito na feira da Praça 15, adoro, né. Quer dizer, hoje ela não é mais o que era, então o filme trata sobre isso, sobre memórias que eu tenho daquele lugar e sobre as amizades também, porque todo mundo que participou ali, né, é um grupo de amigos que eu gosto muito, então o filme tem todas essas, né, tem esse campo, assim, de afetos e foi construído muito nesse jogo. Arranjaste um novo amor, meu bem. Eu fui um infeliz, bem sei, mas ainda tenho fé que hei de te ver chorar quando souberes amar como eu te amei. Arranjaste um novo amor, meu bem. Eu fui um infeliz, bem sei, mas ainda tenho fé que hei de te ver chorar quando souberes amar como eu te amei. Arranjei outra que não troco por ninguém, já que tu me abandonaste. Há males que vem pra bem, hoje em dia tô feliz. Sem a tua ingratidão, encontrei outro benzinho a quem dei meu coração. Arranjaste um novo amor, meu bem. Eu fui um infeliz, bem sei, mas ainda tenho fé que hei de te ver chorar quando souberes amar como eu te amei. Apesar do seu filme ter menos de 10 anos de filmagem, ele já traz um registro histórico de uma construção que existia no Rio de Janeiro e não existe mais, que é o viaduto da Perimetral, e da cultura que existia ali embaixo desse viaduto e na Praça 15 na época. Como que você vê o processo de destruição da Perimetral e da construção dessa nova Praça 15, dessa nova região portuária? As intervenções urbanas no Rio de Janeiro têm uma longa história, né? Quer dizer, ali é um lugar que já foi muito mexido, se você for pensar ali, foi a primeira planta da cidade, né? É um lugar onde era o Morro do Castelo, que foi demolido para fazer o aterro. E você vê que essas áreas também ficam quase, sei lá, malditas, né? Nada cresce, né? Você vê ali mesmo onde era a esplanada dos ministérios, é um lugar que é difícil vingar. A própria Presidente Vargas também foi destruída para dar lugar a quê? E aí se fala em revitalização, só que como é que você vai revitalizar sem pôr habitação, né, popular ali, que estava no projeto? Mas enfim, também eu acho que se você vai lá, né, eu vou no CCBB com meu filho, tem um parquinho, eu acho que essa questão da falta de sintonia com a população é sempre grave, né? Há um discurso sobre essa região do Rio de Janeiro que ela estava abandonada e por isso, inclusive, essa grande modificação foi feita. Mas o seu filme, ele traz, inclusive pela via do afeto,
que aquela região, ela tinha um uso, ela tinha uma cultura ali de alguma forma. Qual a sua relação com essa cultura que você mostra e o que você pensa sobre o que foi feito disso? Então, a feira da Praça 15 era muito interessante, porque ela ia seguindo, né, embaixo do viaduto, e aí você tinha primeiro uma feira formal, né, antiguidades mesmo, objetos de arte e tal. Só que você ia caminhando nela e ela ia se tornando uma reciclagem de todo tipo de material, né? Então, você vai desde o relógio, né, dourado, uma coisa, até você chegar numa coisa que é o shopping chão ali, o cara vendendo o telefone quebrado, vendendo, né, coisas que encontra pela cidade. E essa coisa do afeto, eu escolhi músicas assim que falam sobre separação, sobre objetos amados que se perderam, né? Eu acho interessante também essa coisa da feira de antiguidade, da coisa usada, né, que depois é reincorporada por alguém. E assim, nos afetos também tem isso, né? Você se separa, encontra alguém que teve a sua história e então, ou aquela coisa de se tem sempre um pé cansado para um chinelo velho. Então tem esses encontros, esses novos encontros. A trilha sonora tem uma importância muito grande no filme. E além dessa relação que você já mencionou, tem uma relação com esse espaço também, essas Sim. músicas que você escolheu, né? É, eu estava escutando justamente um vinil do Assis Valente que eu comprei na feira, né? Eu colecionava vinil, coleciono até hoje e comprei muita coisa lá. Toda a trilha, na verdade, é de vinis que eu comprei ali na Praça 15. A música realmente foi o que deu um sentido, porque a gente fez um filme sem diálogos, né? Um filme que é mais uma perambulação mesmo. Tem só um diálogo no filme. Então, a música ela acaba dando o texto e o sentido, né? E criando várias metáforas com a imagem, que se sucedem, que se contradizem, e sempre nessa tônica do amor perdido. Então você vai criando um campo, né, de reverberação. Essas figuras também, elas se repetem, mas não se repetem, né? São casais, então se assemelham. Sei lá, eu estava conversando com um amigo, porque o cara traiu a mulher, achou que a mulher era a mesma. E isso foi proposital também, né? De você confundir e pensar também o espaço como repisado, né? Aquilo são fantasmas, os casais fazem mais ou menos as mesmas coisas no mesmo espaço, né? Então essa sensação de que você também na cidade, quer dizer, quantas pessoas passaram por aqui, um pouco também a coisa do Baudelaire, né? Do passado, da mulher que passa, né? Pobre ninguém já sofreu neste mundo, a dor de um amor profundo. Eu vivo bem sem amar a ninguém, ser infeliz é sofrer por alguém. Somos de quem sofre assim, quem me fez chorar hoje chora por mim. Quem me mirar é quem me ouvir. Sabendo disso, eu não quero rir primeiro, pois o feitiço irá contra o feiticeiro. Eu vivo bem, pensando assim, pois quem me fez chorar, hoje chora por mim. Quem me mirar é quem vira o fim. A
Apesar de você não ter tido a intenção, quando filmou esse curta, de fazer um registro da perimetral ou da região, como ela é, você já consegue ver o seu filme como um registro histórico de algo que não existe mais, inclusive para apresentar para as pessoas que não conheceram a perimetral o que era aquela região naquela época? Assim, em pouquíssimo tempo, né? Uma parte da cidade que existia de uma determinada maneira foi completamente destruída, né? O filme documenta isso, né? Documenta uma maneira que aquela feira existia, né? Se tornou um registro histórico que parece ter sido há muito tempo, mas que é marcado por essa intervenção violenta, né? De alguma maneira você percebe a sua obra também como um manifesto político, de alguma forma, diante da forma como a perimetral foi demolida, de como esse processo foi conduzido? Acho que sim, né? Você pode é uma coisa que vem de cima para baixo, né? E arrebenta uma parte da cidade que tem história, né? Tem afetos, né? Envolvidos, tem memórias, né? Eu não posso voltar mais na Praça 15 que eu frequentava, né? Aí você. Então essas modificações são muito violentas, né? E isso o filme, acho que essa sensação as pessoas têm quando vem um filme. Nesse sentido, sim, né? Mas é um como o outro, né? O Palácio Monro, meu avô, né? Pô, o prédio mais bonito da cidade, né? Foi destruído à toa para virar um estacionamento. Então as coisas vão sendo feitas, né? Passando por cima da sociedade. Obrigada, Cláudio, pela sua presença aqui no Curta em Cena. Obrigado, Tâmara. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas antes você confere mais um trecho do filme Praça 15, de Cláudio Tâmela. E na volta, a gente vai ver uma entrevista com Bruna Caligari, diretora do curta Farol Invisível. Até já! E nenhum pedaço do meu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que eu trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando eu a beijo, me dá um desejo de morte e de dor. Estamos de volta com o Curta em Cena e o programa de hoje explora o corpo das cidades, resgatando a mitologia das realizações esquecidas no meio urbano. E agora você vai ver uma entrevista feita em São Paulo com Bruna Caligari, diretora do filme Farol Invisível, um curta sobre um farol marítimo que guarda mistérios e que habita o imaginário dos moradores. Quis fazer esse filme para justamente investigar um pouco a questão da relação da paisagem da cidade de São Paulo com os moradores. Quando eu conheci o Farol, faz mais ou menos em 2002, era um lugar muito curioso, porque uma réplica de um farol marítimo numa cidade que quase não se vê água, né? Não existe essa cultura, aparentemente não existiria essa cultura de navegação. Nossos rios invisíveis, a gente não usa, enfim. E aí me ocorreu, por que, né, desse farol? Por que uma réplica de um farol localizado tão próximo ao rio? Então achei que ali daria um caldo para investigar também um pouco da formação da cidade, qual a relação dos moradores com aquele lugar. E, na verdade, é um lugar, assim, enigmático. Ninguém sabe muito bem contar essa história, por que ele está ali, mas ele é capaz de revelar muita coisa sobre esse crescimento da cidade e o conjunto todo que está no entorno dele, porque hoje em dia a cidade é muito fragmentada, então a gente não percebe a proximidade das coisas, o tecido urbano é muito fragmentado, então as coisas acabam sobrando sem a gente ter muita noção da conexão dela no território, no próprio terreno da cidade. Então, investigando, eu acabei descobrindo esse bairro, que na verdade era um centro industrial. Tem um farol ali, que seria, teoricamente, que ele foi pensado para guiar a navegação no Rio Pinheiros, teria um porto fluvial que serviria esse centro industrial, e tem uma ponte, tem os trilhos de trem, então é todo um complexo urbanístico do qual ele faz parte,
mas quando a cidade cresceu e esse tecido foi fragmentado e começou a surgir favelas e as fábricas começaram a sair de lá, o trilho de trem foi desativado e tal, ele acabou restando ali como um enigma, né? 70 anos depois, a gente olha para ele e não sabe contar a verdadeira história. Mas o que eu acho interessante é que talvez a verdadeira história não seja o que mais interessa. Eu acho que o legal é inventar também um pouco essa história, ver o que ele pode sinalizar, qual a imaginação, qual a cidade possível, uma cidade sonhada, uma cidade que talvez nunca existiu, mas que está ali, né, soterrada naquele sonho, naquele devir que talvez não tenha acontecido, mas ainda assim ele está ali para sinalizar alguma coisa. Assim. No começo eu notava todo dia que ele estava parado. Eu olhava e falava, nossa, está parado. Agora ele não é mais um relógio para mim, ele é só uma figura da paisagem. O farol ele foi construído pelo sobrinho do Santos Dumont, ali nos anos 40, quando a cidade ainda não tinha assumido as características que ela assumiu hoje, né? Então era uma cidade muito diferente, ainda se pensava na possibilidade, de repente, dos rios terem navegação, né? O transporte fluvial, que era o mais econômico na época, assim. E ali seria um complexo industrial e esse transporte fluvial serviria para trazer insumos para o centro industrial do qual o farol fazia parte. Ele foi pensado inicialmente como área de recreação e lazer dos operários. Então, o sobrinho do Santos Dumont, que é o Henrique Dumont Villares, ele tinha estudado na Europa até os 20 anos dele, ele volta para o Brasil com essas experiências de cidade e propõe um mirante para a cidade, que é uma época de um farol, mas é também um mirante e é também um relógio. O relógio é um símbolo também da indústria, né? Assim, o Big Ben de Londres e tal. Então ele vem com essa carga simbólica e instala esse monumento no ponto mais alto do bairro, ali na confluência dos rios Pinheiros e Tietê. E esse monumento sobra ali como 70 anos depois, quando a gente encara ele, a gente não reconhece, né, o porquê, qual a verdadeira função, o que ele está fazendo ali e qual a ligação dele com aquele terreno, por que ele está ali. A paisagem era totalmente diferente, né, meu? Tudo, isso era barraco, né? Tudo madeira, enfim, nós não tínhamos área de lazer, você não tinha nenhum tipo, um atrativo. Nós vai descer ali a viela ali. Ô, beleza? Bom, e aí, Fabiana? Beleza? Como vai? Oi, tudo bom, Jéssica? Fala, Marlene, e aí? Beleza mesmo? E aí, meu jovem, você tá bem? E aí, Júnior, beleza? Uou! Vai descer aqui, pá, pá, pá. Uau! Grande relojão, grande marco do Jaguaré. Isso aí que conduzia os barcos que vinham do rio, trazer mercadoria. Esta área que a qual nós ocupamos hoje foi uma área destinada para a prefeitura, para fazer um parque. Como eles não fizeram nada, em 1950 o pessoal começou a chegar do Nordeste, foi se instalando e um liga para o outro, olha primo, lá tem uma terra vazia, vamos ocupar? Vamos. E aí começou, na década de 90 isso aqui já estava basicamente tomado e você não tinha infraestrutura, mas o pessoal foi fazendo estrutura da maneira que sabia, entendeu? Na medida que a urbanização não é pensada por quem vive ali, né? A ocupação é muito improvisada, né? O próprio farol, ele acaba perdendo sentido porque as pessoas novas que chegam ali não identificam a história, o tecido urbano também não conta nada sobre ele, que está tudo fragmentado. Então ali onde, por exemplo, criou-se uma favela a partir dos anos 50, que é bem na encosta do farol, era para ser um parque. Então as remodelações impensadas da cidade vão fragmentando o tecido da cidade. As pessoas já não se reconhecem mais na paisagem. E a paisagem é isso, é o pertencer, né? A identidade.
Então, assim, é complicado, assim, é um pouco neurótico, assim, é uma cidade um pouco neurótica. Eu acho que é legal refazer esses laços. O filme tinha um pouco essa proposta de, mais do que narrar a história, mais do que narrar o farol, é fazê-lo ser visto, né? É olhar o terreno da cidade. É um pouco arqueológico mesmo. Mas o mais curioso é que tinha um relógio, né, instalado também. E não é comum faróis possuírem relógios, porque faróis são monumentos para serem vistos de longe, né? E relógios, você precisa de uma proximidade, né, para ver o relógio. Então, ele não sabia muito bem se ia virar um farol. Esse farol, ele seria mais um elemento marqueteiro do plano dele de centro industrial, para vender, para criar um chamariz, para ter uma área de lazer, do que, de fato, um instrumento que iria guiar a navegação. Enfim, de fato, ele nunca guiou a navegação. Mas ele tinha uma luz, ele serviu como mirante, serviu como relógio, dava as badaladas do centro operário, dava... Os moradores mais antigos ouviam, né, esse relógio tocar. Então, ele por muito tempo ele teve muita função assim dentro daquele bairro, mas aí começou a se deteriorar, perdeu as funções e não se sabe. Mas como farol ele nunca foi, assim, de fato. Essa ponte, essa antiga ponte do Jaguaré, ela também foi construída na mesma época que o farol, justamente para fechar esse complexo e dar sentido, dar acesso, né, ao lado de lá do rio Pinheiros. Ela foi feita para promover esse acesso e aos poucos também foi se deteriorando e foi passando a não comportar mais a quantidade de pessoas que precisavam fluir por ela. Então, nos anos 70, foi criada 2 novas pontes e ela restou ali no meio das outras 2. Desativada, como grande parte desse complexo industrial também está todo desativado. O farol está desativado, a ponte está desativada, os trilhos de trem estão desativados. Então, o bairro apresenta esse conjunto arquitetônico, urbanístico, que é um pouco arqueológico, assim, né? É possível fazer uma arqueologia dessa paisagem. E se criou naquela ponte uma vegetação exuberante ali, né? Que tem, é um lugar, assim, muito interessante. Eu acho que é como aqueles lugares que são improdutivos, eles não têm função alguma na cidade, ele não está ligado à cadeia econômica da cidade, à cadeia produtiva da cidade, mas isso não significa que eles não tenham função, pelo contrário, eles podem ser fomentadores de outras funções, outras atividades que poderiam haver ali, entendeu? A nossa vida social está muito ligada a essa coisa da produtividade, mas o improdutivo
também é legal, sabe? Acho que é uma ponte que promove essa coisa da imaginação, de outras formas de sociabilidade, outras formas de lazer, olhar para a cidade de uma outra forma, cidades que foram sonhadas, sonhar cidades. Então eu acho que a ponte ela dá vazão para isso. Propuseram também demoli-la, o que eu acho que seria uma pena, porque é legal você ter aquela testemunha, aquele fóssil ali da paisagem. Hoje em dia tem pessoas morando lá embaixo, que são esses redutos onde a cidade não chega, onde o controle não chega. Então tem moradores de rua, pessoas que ocupam aquele lugar e fazem dali o seu... mas é um lugar bem interessante e também invisível da cidade e que dá vazão, aí tem caldo para conversar e para pensar sobre. Assim. O Curta em Cena de hoje fica por aqui, mas você pode conferir os extras das entrevistas no nosso site. Semana que vem tem mais. Tchau!